Olá pessoal, bem-vindo a mais um Data Stories. Hoje é o nosso episódio 18 e eu sou suspeito para falar que ele está muito especial, né? A gente vai falar com uma pessoa que foi uma das pessoas que me inspirou na minha carreira a começar como estrategista. Hoje o papo é um pouquinho sobre carreira, vamos falar sobre transformações da indústria de comunicação, de estratégia, sobre gerações, né, maturidade da profissão, como que, né, diferentes gerações podem e devem aprender juntas. Hoje nossa convidada é a queridíssima Rita Almeida. Rits, bem-vinda ao Data Stories. Obrigada, João, e todo mundo que assiste e ouve esse podcast, que eu, como comentei com você antes de estar aqui falando com você, eu como boa planejadora, eu fui ouvir todos e, tá muito legal o podcast de vocês. Então, prazer para mim estar aqui, falando com você que eu amo, que eu respeito. Obrigada pelas palavras, que bom ter sido uma inspiração para você. E agora é uma inspiração totalmente mútua, porque o que você tem feito no mercado é muito interessante e você me inspira muito também. Não, demais, Rits. Bom, bem-vinda. Vamos lá. Vou fazer uma breve introdução para a Rita, acho que nunca existe, né? Aqui a gente tem uma trajetória que merece ser falada, então, mas vou falar um pouquinho, né? Um pouco da tua jornada aqui antes da gente começar, para te apresentar para aqueles poucos que não conhecem. Mas vamos lá. A Rita é publicitária, ela foi uma das percursoras, uma das fundadoras daquilo que a gente conhece como planejamento estratégico, planejamento criativo aqui no Brasil. Né, ela passou talvez pelas principais escolas de estratégia e de publicidade também, algumas como a Talent, como a Loduca, como a Almap, como a Finasca, né, são 4 nomes de peso aí que a gente conviveu nos últimos 20, 30 anos, né, dentro da nossa profissão. Ela também é cofundadora do Grupo de Planejamento, né, acho que o Grupo de Planejamento tem um papel fundamental aqui na nossa... na consolidação, acho que dessa área de planejamento estratégico do Brasil também. E também a Rita já sentou nessa cadeira aqui que o João está como empresária, né? Fundou uma consultoria que foi muito maneira. Trabalhei bastante com a Cor também, acho que um dos meus sócios, ele trabalhou bastante com vocês, que é a Cor Inovação, né? Uma consultoria de estudos de comportamento, de branding, de inovação, que acho que foi responsável também por consolidar uma nova estética, né? de estratégia aqui para a gente. Fundou um projeto muito bacana, né, e profundo, que foi Vamos Falar sobre o Luto, né, que foi um espaço de ajuda para quem tem que passar por lutos profundos aí ao longo da vida. Hoje ela é conselheira do grupo de planejamento, continua aí bastante ativa dentro dessa associação que é muito maneira, da Associação Paulista de Propaganda, da APP, e diretora do Observatório da Diversidade da Propaganda. Gente, calma que tem mais aqui também. A Rita não parou, ela está pela segunda vez por uma trajetória da Almap, onde a gente trabalha bastante aqui no dia a dia, e hoje ela está liderando um espaço muito legal dentro da Almap, que é o Lab de Humanidades, é uma área de estudos de comportamento da agência, e tem mais, gente, calma aí. 2023 liderou um estudo muito bacana, a gente vai falar de um outro ainda também, que foi a Revolução da Longevidade. Eu acho que é um pouquinho do nosso tema aqui hoje também, acho que é um pouquinho de uma visão, né, Rita, de como que a visão dos brasileiros 50 a mais podem ganhar voz dentro de um universo de comunicação. Para além disso, ela é professora da Miami também, acho que deve ser uma segunda ou terceira jornada aqui com a Miami Ed School, que é uma baita de uma escola, depois a gente vai deixar o link aqui da Miami também para quem se interessar por esses cursos, além de várias palestras, né, vários debates, várias mesas redondas sobre temas da nossa indústria aí de branding, de inovação, de cultura, de tendência e comportamento. Deixa eu até tomar um copo d'água aqui, que ficou pesado essa história. Que delícia você me apresentando, adorei essa Rita aí. Ô, Rita, eu gosto muito de começar aqui com, né, um pouquinho de trajetória, assim, o que te trouxe até aqui, mas acho que como eu falei um pouco dessa tua biografia, que é muito bacana, a gente pode começar de um jeito um pouco diferente, né? Eu acho que assim, como eu falei, você é uma pessoa que inspirou muita gente, né, dentro da nossa área. Agora eu queria saber quem que te inspirou, né? Ao longo da nossa jornada, a gente cruza com pessoas que acabam marcando nossa história, né? Muitas vezes se tornam referência, seja por um momento ou por uma carreira. Vamos falar um pouquinho sobre
as suas trocas ao longo dessa carreira, né, muito, muito inspiradora para muita gente. Acho que conta para a gente quem te influenciou, como que, quem foram talvez as pessoas, as estrelinhas ali que te guiaram para você se tornar aquilo que você é hoje, né? Vamos lá. Boa, nossa, que assunto delícia, né? Porque são tantas as pessoas. E eu acabei de escrever um texto para o Women to Watch, que o título, se não me engano, é Mentora e Mentorada, porque é muito isso, né? A nossa vida é uma constante troca de inspirações, assim. E eu tive, grandes luzes, assim, na minha vida, a começar pelo Júlio Ribeiro, que é o cara, né, que todos acreditam que trouxe a estratégia para o Brasil, que no momento chamava planejamento estratégico, hoje é muito mais estratégia. E eu trabalhava na Talent, ele era o fundador da Talent, a agência que já foi mais orientada para a estratégia que já teve no Brasil, e não por isso perdia a criatividade, então isso era uma grande qualidade do Júlio Ribeiro, né? Ele era super inquieto, e eu me lembro como eu descobri etnografia, por exemplo, dele entrar na minha sala e falar, puta, descobri uma coisa que está sendo feita em Londres, que eu achei incrível, e você ir para a casa das pessoas e bibibi. Assim que eu descobri etnografia, através do Júlio Ribeiro. Mesma coisa foi com ele que eu aprendi a ter um insight. Porque eu ia na sala dele e contava o que eu estava achando do contexto que eu estava estudando e tal. Às vezes ele achava o máximo, que demais, a gente pensava muito parecido. E às vezes ele falava, cara, não chegou, sabe? Você não entrou em transe. Volta lá e entra em transe, que é daí que acontece. E esse transe, para mim, foi o insight, sabe? Querer sempre mais, sempre um ângulo que ninguém olhou, ou que olharam de um jeito diferente, assim. Então, E o legal é que hoje é ainda sobre isso, né? A gente, por mais que as fontes de informação hoje elas ainda são, talvez, 100, 200, 1000 vezes maior do que a gente tinha ali atrás, hoje ainda é sobre isso, né? A busca de encontrar aquele ponto de vista que ninguém viu. Acho que legal falar isso. Bora lá. Exatamente. E, em tese, né, é muito um valor humano esse. Sim. Porque a inteligência artificial, ela age muito em cima do que já existe. E esse transe, essa busca do insight, do não falado, ela vem de conexões subjetivas, né? Então, Sim. Por isso que a gente tem importância nisso. E assim, ao longo da minha vida, eu fui me configurando como uma pessoa altamente intuitiva. Essa é a minha área de força. Então, acho que o meu grande barato assim é análise, é entender coisas ou olhar coisas que ninguém está olhando, e a intuição é 70% disso. Então, eu aprendi a me jogar, a confiar na minha intuição e a ficar curiosa com ela, né? Então, isso só foi crescendo na minha vida, e eu aprendi lá com o Júlio Ribeiro. E hoje, quando eu falo sobre ele nas minhas aulas, a galera fica, hã? Júlio Ribeiro, quem é esse cara, né? E, eu até deixei de falar, porque me dá uma tristeza saber que a gente faz isso para viver e a gente não sabe quem foi o cara agora há pouco que fez o negócio acontecer, né? Mas eu também tenho muito desse reconhecimento que ele deixou, porque eu estava lá com ele naquele momento, né? Então, ele é uma inspiração definitiva na minha vida, mesmo virou meu amigo, depois virou meu sócio na cor, que foi sempre assim, aquela luz Júlio Ribeiro. Depois, uma outra influência muito definitiva foi o Celso Loduca, porque a gente fez a primeira dupla estratégia-criação do mercado, na Loduca. E foi de um aprendizado animal, assim, para mim e para ele. O grande gargalo naquele momento, para você fazer uma área de estratégia forte, era a criação te ouvir. A criação estava tudo chato, tudo blá, 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 tudo não sei o quê, encabeçado por grandes figuras do mercado. Então, tinha essa barreira. E na medida que eu sentei com o criativo e me abri para
ouvi, não, um criativo leão, no caso do Celso, né? Tinha que lutar Sim. com o leão em cada projeto ali que a gente resolvia junto, mas eu tinha a chance de falar, como eu falo para um criativo me ouvir? Uhum. Eu me lembro que, assim, uma das coisas que ele falou e que eu uso até hoje cara, quando você chegar no fim da tua análise, vira ela pelo contrário. É Tá. isso. E eu fiquei, nossa, que doido, né? Nessa dinâmica, eu perdi um pouco aquela vontade de ficar sentada no que eu tinha pensado ou no que eu sabia, que é uma coisa que Sim. muitas vezes me expôs junto ao cliente. Né? Você acha que você é estratégia, você pensou aquilo, você tem que defender até o Sim. fim. Às vezes não Uhum. é, cara. Às vezes não foi daquele jeito, recolhe e volta depois mais forte, né? Sim. Sim. Então, pensar que não é só uma coisa do que a gente pensa que vale, mas que a gente pode se abrir para outras, assim, é muito legal. E outro dia eu vivi muito isso. Eu recebi um briefing que era definir um target para uma marca que tinha o target pouco claro. Aham. Aí fomos lá, fizemos todo o trabalho de qual seria o target mais interessante, parará. Aí tá. Um dia antes de apresentar, eu pensei assim, por que tem que ter um target? Aí, não, eu vou falar que não tem que ter um target, que essa marca é multi-target, que esse é o grande barato dela, e que o Sim. fato desse target ser tão diverso é uma grande qualidade da marca. E mais do que isso, pega as suas pessoas Sim. e explode elas. Mas na hora que eu pensei isso, eu falei, por que eu estou pensando isso? Aí eu fui estudar o que é uma marca multi-target, quais são os exemplos e tal. Daí fiquei vendo Coca-Cola, Havaianas, Boticário é uma marca super multi-target também. E, tipo, não estão perdendo, né? Elas podem construir uma coisa incrível. Então, as coisas não são sólidas, né? Lidar com essa possibilidade. E outra, não se contentar. Tipo assim, tô achando careta definir esse target e essa estratégia. Tá careta. Não tá me mobilizando. Não tá me emocionando, sabe? Sim. E outro dia me contaram uma coisa dessas que eu acredito muito, que um cliente numa reunião falou, cara, eu não estou me emocionando com essa apresentação, eu não devia estar me emocionando. E eu acho Não, muito esse isso, sabe? tem tudo a ver com a história do Júlio, lá do começo, né? Acho que é aquela, pô, não chegamos lá, não entramos em transe ainda para essa história. Eu acho que é legal o que você me contou também dessa dupla com o Celso, né? Acho que foi muito do que eu passei como estrategista também. Eu tenho a mania de pensar um pouco lá na frente, em executar. Eu acho que a válvula de escape que eu tive, que eu meio que construí para o meu jeito de fazer estratégia, foi meio pensar a estratégia meio que já executando. Eu acho que era mais fácil contar e convencer um criativo daquele planejamento, daquela estratégia, já dando formas para aquilo, né, do que um belo insight escrito com reason why, não sei o que, num formato brand keys de cera ali. Toda vez que eu tentei fazer essa parte do insight meio estruturado, dava com o burro na água e tinha que voltar para trás e escrever de novo. Então eu fui muito para essa coisa de, cara, tentar, né, mostrar um pouco como é que isso caberia dentro de uma execução. E aí foi quando as melhores coisas saíram. Não, O bacana, Rita. criativo podia receber uma coisa já quase perto Você da não vai execução? chegar com um roteiro, né? Mas é quase que o e se. E se a gente Ah, fizesse isso, tá. e se a gente faz aquilo? Imagina, chegar com um roteiro com um redator ali na época, sai da minha sala agora. Mas É, era muito mas aquela você, coisa. inevitavelmente, e a gente é de gerações tão diferentes, você teve que passar pelo pensamento, o que é que eu faço para um criativo querer me escutar, né? Eu agora estou fazendo o curso Irritação junto Sim. com a Miami Ed School. E uma das aulas é materialização, Uhum. porque esse curso é assim, eu separei, são 5 aulas, eu separei cada etapa da estratégia. E a quarta etapa é materialização. E é justamente
Isso. Eu fui lá, contei a forma como eu penso o meu briefing para ter para ser ouvido, né? Mas, ao Uhum. mesmo tempo, eu chamei uma criativa da UMAP, a Cata Mendonça, Tá. para ela falar para os meus alunos, cara, fala aí, o que um criativo respeita num briefing? E foi Sim. um exercício muito legal. Essa coisa, como é que eu vou ser ouvido, é uma coisa nossa, não tem como. Aí Ô, estava Ritz, falando de quem me inspira, mas eu falei só 2. Aí teve o Marcelo Madeira, que, cara, pelo amor, o Madeira me sim, ensinou a ser líder. E com todas essas pessoas, eu ia aprendendo tanto com o lado incrível, quanto sim, com o lado vulnerável. A gente sim, também aprende com isso, no sentido, eu não faria assim. E eu sim, fui reconhecendo a força dessas pessoas, como hoje eu reconheço do Felipe, por exemplo, que é o CEO da UMAP, e mesmo tantos outros amigos na UMAP que eu tenho que super me inspiram, assim, e nesse sentido, sabe, essa pessoa, ela é forte, ela tá perto de mim, ela me inspira, tem coisas boas e coisas não boas, e o que eu aprendo sim. com isso? Que também achar Massa. que alguém consegue ser só incrível, não Não, é, né? todo mundo é gente, é isso. Todo mundo tem questões, né? E, não, e demais. Então, acho que bem, não preciso nem falar. Falou 5 nomes aqui, muito legais que de certa forma passaram aí por, né, inspirando muitas gerações. E eu queria falar num tema que eu acho que você tem trazido, tem falado com bastante coragem, assim, né? Que é um pouco dessa parte do etarismo, dessa parte de convivência entre gerações, né? Acho que é isso. Eu tô falando de uma geração aqui que não sabe quem é o Júlio Ribeiro. E tudo bem não saber quem é o Júlio Ribeiro, né? Acho que o Júlio tá 30 anos atrás. Uma vez eu lembro que a gente foi gravar um filme com o Ronaldo, com o Fenômeno, e fomos lá para o Nordeste, não sei o quê. Chegamos lá com o Ronaldo. Uma criançadinha não sabia que era o Ronaldo. Os pais estavam chorando, era um filme para as crianças. As crianças olhavam para ele e falavam: Meu, cadê o Papai Noel? Não chegou, quem que é esse cara aí? E, e acho que é um pouco isso. Ninguém é obrigado a saber quem está lá atrás, mas acho que assim, você tem falado bastante desse tema, assim, né? Etarismo, convivência entre gerações. Eu acho que você estando 100% ativa ainda e fazendo coisas muito legais ali, como que tem sido essa troca com os jovens? Eu acho que você tem bastante. Acho que o departamento, né, de estratégia da UMAP ele é bastante extenso. Acho que você tem várias gerações ali dentro. Como tem sido essa troca? Eu acho que, ou até me conta, você passou por algumas situações onde você foi subestimada, falou, putz, tá vendo a Rita aqui agora, quero falar disso. Conta um pouquinho da tua visão sobre esse tema. Bora, é um tema que eu adoro porque eu tenho um desejo de ver transformações acontecendo, né? Tanto é que eu tô aqui teimosa, é uma Sim, raridade alguém com a minha idade, eu tenho 65 anos, tá super atuante no nosso mercado, por 2 razões. Primeiro, é um mercado focado na juventude, e isso não é só o nosso mercado, é o brasileiro em si. A gente cresceu achando que esse era o país do futuro, no sentido de que tinha uma pirâmide de juventude imensa, e a gente botou esse como o maior valor do brasileiro, que é a juventude, né? sim, E isso está em você, está em mim, está em todo mundo nesse momento. Mesmo que eu estude esse assunto, eu continuo querendo fazer o melhor da minha aparência e fico chateada com coisas que vão mudando no corpo e tudo mais. Mas, assim, acho que teve um casamento interessante do tipo o meu momento de vida com uma uhum, explosão desse segmento como mercado. E eu que estudo comportamento, né? Esse se tornou um assunto tanto de interesse mercadológico quanto de coração também. Por quê? sim, Porque eu vi a maior parte dos meus amigos indo embora. E a maior parte ia embora sozinha. No sentido, uhum, cara, não consigo mais, não é para mim, tô velho, não entendo mais isso. Acho que teve uma grande quebra ali quando teve a história de dados, né? Quando sim, entrou dados fortes, isso assustou muito todo mundo. As pessoas desistiram, foram embora.
E geralmente tinha uma postura tipo, não é mais o que eu quero, propaganda não é mais isso, né? E a minha proposta é, pô, vê o que é. Depois você sim, escolhe se é isso ou se não é isso. E outra, não fica com medo. Não fica com medo de ser mandado embora e vai embora antes. sim. Fica aí, segura a onda e vamos, né? Então, um pouco isso. E eu resolvi fazer um estudo de comportamento super estruturado sobre esse assunto com o viés da comunicação, tipo, como a comunicação, nossa área, está tratando as pessoas mais velhas, acima de 50, 60 anos. Um mercado Sim. que representa, tipo, 17% do nosso PIB em gasto anual. É muito, né? E poder de compra, pessoas que têm um rendimento maior do que a média da população, e por aí Tem vai. tempo para entretenimento, né? Tem tempo, mas também não parou de trabalhar, a grande Sim. maioria, né? Nem pode parar de trabalhar, porque vive muito mais tempo hoje, só encontra a barreira do mercado, né? Por isso essas pessoas são geralmente autônomas ou microempresárias e por aí vai. Mas aí eu queria mostrar para o nosso mercado como a gente está refletindo essas pessoas, que é uma super camada de diversidade, né? O jeito que a Sim. propaganda expressa cada uma das diversidades, né? E aí eu fiz esse campo, que foi maravilhoso, e Esse é, para a revolução da longevidade, é isso? eu Sim, chamei a revolução da longevidade, que é o que você sente quando você vai para o mercado. Então, sim. assim, a gente foi, né, falando em metodologia, que eu sou apaixonada, a gente foi para a rua, foi o nosso primeiro metodologia usada, rua, Tá. que é simplesmente fantástico, altamente inspirador, só que é difícil, é caro, faz-se Sim, pouquíssimo, né, atualmente. E a gente começou assim, e saímos para o campo com senso comum. Bom, vamos tá. ouvir como é o envelhecer, imaginando que fosse diminuir velocidade, diminuir a, a, o desejo em relação ao futuro, à vida e tudo mais. Uma vida mais pacata, é aquela que a gente fantasia. Sim, Fomos para a rua, fizemos 1, 2, 3 dias de campo, voltamos e falamos, mano, é outra coisa que a gente está vendo. O que a gente tá. faz, né? E daí, quando tem uma surpresa assim, é o grande insight acontecendo no próprio Sim, campo, né? E aí a gente falou, pô, vamos investigar o que é isso que a gente não estava imaginando e tudo mais. E daí a grande conclusão desse estudo aí é que aonde o mercado de comunicação vê necessitantes, a gente uhum, encontrou seres desejantes. São tá. pessoas que estão com puta gás de vida, cheio de Sim, sonho, querendo viver a vida da melhor maneira, querendo fazer coisas, se juntando com seus amigos, passeando, cozinhando, viajando, né, na medida cada um do seu sim. poder aquisitivo e situação e etc. Mas a vontade de ter uma vida ativa, cheia de coisa, com tesão, Uhum, tanto tesão físico, sexual, quanto tesão pela vida, andar na rua, isso é legal. uma grande realidade, assim. E o que o mercado de comunicação continua fazendo? Nada. A gente melhorou pouquíssimo nos últimos anos em relação a isso. As pessoas mais velhas ainda não entram naturalmente no casting. Sim, No sim. casting, tá lá junto, se divertindo. Não, e te falar nem nos briefings, né? A gente recebe bastante briefing aqui. Obviamente, os briefings vêm tudo ali para baixo, 18, 24, 20, 35 e tal. Põe uns 60 a mais aí também. Calma, bicho. Mas eu vou te falar que vem aparecendo já um pouquinho mais também. Eu acho que muito é fruto de, talvez, desse, né, de estudos como esse, que acho que chacoalham um pouco. Você comentou um pouquinho de metodologia, Rita, eu acho que até gosto de falar um pouquinho assim, né? A gente tem bastante. Grande parte da nossa audiência está dentro dos CMIs aí de empresas e tal.
Eu acho que, gente, que tem alguém que manja aqui de projeto em rua, de etnografia, de entrevista, é a Rita. A Rita, a cor fazia um trabalho muito legal nesse sentido. O que mais que vocês usaram dentro desse projeto né, da Revolução da Longevidade, além dessa camada de rua? Teve algum outro complemento? Foi uma... Teve um grupo com diferentes gerações, de 18 a 80 anos. Então, a gente no fez mesmo grupo, na mesma sala? vários grupos, né, que tinha essa configuração, e era interessantíssimo, assim, por exemplo, começava o grupo, cada um se apresentando, e os mais jovens falavam, quero dizer que eu não quero ser velho. É isso, não quero envelhecer. Aí tal, daí os mais velhos iam contando, também não queria, mas daí eu cheguei, é diferente do que eu pensava, a minha vida é assim, minha rotina é assim, eu faço isso, quero fazer mais aquilo. E aí chegava no final os mais jovens assim, tipo, cara, obrigada, eu quero sim ter o meu momento que nem você tá tendo. Então era um negócio bem impactante, assim. Legal. E isso era uma coisa muito da cor, que era assim, qual é a questão que a gente tem que explorar e se aprofundar e resolver? No caso da longevidade, eu acreditava que a intergeracionalidade era uma questão importantíssima. E aí nasceu essa metodologia. Assim como na cor, nasceu uma metodologia que a gente chamava Follow the Habit, que tinha a ver com a grande influência interpessoal, especialmente entre os jovens, e daí a nossa metodologia meio que de recrutamento ou de abordagem era, eu vou no João, o João me leva no amigo dele, o amigo dele me leva em outro amigo dele, e aí gerava uma grande... Uma rede, né? Assim, e o nosso grande barato era ficar pensando maneiras de chegar mais criativamente e profundamente em cada projeto que a gente resolvia. E daí eu acho que a cor, né, teve duas coisas muito incríveis, que foi cutucar o mercado nesse sentido, a pesquisa quali pode e deve ser diferente, vamos ter um pouco mais de jogo de cintura na metodologia, para não ser aquela coisa também, né? Sim. Coisa que você faz maravilhosamente. E o segundo, de formar pessoas. Cara, o que eu tenho de filho é uma coisa assim... A gente pode lá, isso eu tenho... deliciosa, sabe? Eu ver que, assim, eu consegui ver que cada um de lá, né, tem a sua própria cor, ou seguiu um caminho lindo a partir daquilo que a gente viu lá, e era um esquema de maluco, João, que não podia funcionar mesmo, porque era zero hierarquia, só good vibes, só um fortalecendo o outro, era sabe, uma coisa que tipo um sonho. Sim. Que a gente tentou ali, e que se teve essas coisas maravilhosas que eu estou te contando, teve também muita tristeza para mim, porque a cor não se sustentou. Uma hora a gente teve que fechar a cor, e eu falo a gente, porque ela era muito gerida por todo mundo, e isso foi um super baque, assim, na minha vida, na minha carreira, naquele momento de vida, né? Ainda bem que depois consegui me refazer, depois de lutar muito. Então, acho que essa perspectiva de eu já ter trabalhado muitos anos também pode mostrar para as pessoas que a gente cai, a gente levanta, a gente cai de novo, a gente levanta de novo. E assim é a vida. Total. É isso. A gente sonha que sempre tudo vai dar certo, eu sou um cara bem sucedido e vai... Só que não. Às vezes o negócio degringola, meu. E tudo bem, né? Porque a gente... Vida é isso. E sabe, Rita, que você contando aqui agora, né? Eu vejo a Qualy, ela permite muito disso, né? Da que a gente possa criar, adaptar métodos, fazer diferente, botar diferentes gerações lá, ou ir seguindo a rede de relacionamento daqueles ali. Você tem visto as empresas fazendo isso? Eu tenho, talvez, acho que 2 clientes aqui em casa que comentaram algumas iniciativas
um deles é a Ambev, outros a BRF, assim, que são times ali dentro de uma galera jovem meio que experimentando coisa, tentando usar o que tem de recurso aí e muitas vezes até dentro do próprio cliente, né, construindo métodos. Como que você vê dentro das empresas? Acho que tanto quanto que eles estão abertos a novos métodos e até puxando de novo para o nosso papo aqui, essa diversidade geracional também. Acho que você acha que eles estão... Você está vendo isso na prática ou os ambientes ainda são todos homogêneos, né? O que falta? O que as empresas e que falta para eles talvez entenderem do valor, acho que tanto dessa convivência quanto dessa experimentação metodológica aí, que eu acho que nossa profissão pede muito, né? Acho que eu tô de um lado de on the go aqui, o que você falou, de empacotar as coisas, de fazer rápido, tá bom, tem seu espaço, tem sua caixinha ali, mas eu acho que o mercado de insights, acho que ele é muito mais rico se a gente tem esse tipo de iniciativa como vocês faziam na Cor. Você tem visto isso no mercado? Acho que... Muito pouco, muito pouco. E eu acho que, assim, esses clientes que estão próximos a você são exceções. O que eu vejo é fazendo cada vez menos pesquisa, dentro da agência, muito menos, muito menos. Assim, na medida em que evoluiu, né, para dados, para a geração de contextos ali com a inteligência artificial e tudo mais, a pesquisa foi ficando muito distante. E fora que ela custa cara. E quanto mais a gente inova, mais caro é. Sim. E tudo isso pesa para o cliente não fazer. Eu posso estar enganada, mas o que eu vejo é que não. O cliente não está com essa motivação e acho legal você ter perto de você algumas marcas e tem também algumas consultorias que têm feito isso. Sim. O Lab Humanidades, que também é uma consultoria de pesquisa, eu faço na medida que eu consigo, porque tem essa barreira, né, do investimento, seja físico, seja financeiro, especialmente, mas tinha que fazer muito mais, cara. A gente tinha que se abrir, assim, tipo, inteligência artificial e esse excesso de informação que a gente tem, não quer dizer que a gente tenha a informação, né? A gente precisa ir muito mais profundo. Todo o meu curso Irritação ele parte desse princípio. A gente desaprendeu a pensar. A gente precisa se apaixonar de novo pelo pensamento, pela profundidade e tudo mais. E eu acho que a gente tem feito muito pouco e é uma coisa que eu defendo. Não sou saudosista nem nada, muito pelo contrário. Eu só acho que a gente abandonou em nome da informação, digamos assim, mais superficial, né? Não é um julgamento, mas dizendo, a gente aprendeu muito eficientemente a olhar para a cultura e não vai para o comportamento, especialmente para os valores, que são os motores de fazer a cultura, né? Eu tenho conversado bastante isso com o Michel Alcoforado. Ele que é um cara que entende tanto de cultura, ele, da mesma forma, reconhece a necessidade da gente aprofundar muito mais as nossas análises, né? Você pode até partir de um meme, mas o que é que fez acontecer aquele meme super importante? E sabe que é uma coisa que eu até vejo que a gente está com um monte de iniciativa de IA para dentro do produto e tal. A IA, ela funciona até melhor quando você tem pensamento por trás dela, né? Quanto mais profundo quem está pilotando ela, quanto mais, né, conversa, quanto mais direcionamento você dá, mais você vai tirar dessa ferramenta também. E legal, acho que faz todo sentido. Olha, antes de você partir para outro assunto, eu quero falar um pouco sobre a On The Go, né? Eu quero contar um pouquinho da minha história com a On The Go. E sendo uma pessoa que é curiosa com as mudanças e não rejeita as mudanças. Quando vocês lançaram a On The Go, e eu achei legal porque eu participei de um podcast de lançamento, né, da empresa. No grupo de planejamento, não foi? Foi muito legal. A Estelinha, eu lembro. A Estelinha. E daí a gente, né, eu já senti que ali vinha uma coisa
muito legal. E que se revelou, uma das ferramentas que eu mais uso desde Bacana. que vocês vieram para o mercado. Eu acho que é a coisa mais nova que tem no mercado, porque a gente até acho que já falou sobre isso, assim. Eu sentia que a pesquisa quant, ela demorava muito tempo e custava muito caro. Muito, Uhum. muito, num nível impeditivo, assim. Vocês conseguiram, ao mesmo tempo, né, abreviar, tornar acessível os resultados, porque eu vou junto com vocês, né, pelo Sim. dashboard maravilhoso que vocês têm, e barateou. Então, cara, é muito, mas mais do que tudo, né? Estou falando, de certa forma, da conveniência, mas mais Sim, do sim. que tudo, é uma quant que permite criação, Sim, é que uma legal. quant que permite camadas quali. Então, cara, eu acho muito genial a metodologia atual da On The Go. Eu acho que você está preparando outras surpresas. Eu também vou ser usuária, Que pelo massa. menos para experimentar, porque eu acho assim que vocês são as pessoas que estão pensando mais novo nesse mercado. E em vez de ser um novo distante, é um novo possível, sabe? Sim. Por isso eu sou Bacana. entusiasmada, cara, com o Não, caminho e a metodologia de vocês. ficamos honrados, é demais ter você também do nosso lado ali, como você falou, acho que desde o comecinho, acho que tem umas pessoas que tiveram muito próximas, tanto você quanto o Ken, Fujioka na área também, o Ken foi investidor anjo nosso lá atrás, pessoas que contribuíram muito, continuam contribuindo para esse desenvolvimento. Mas já que estamos falando de pesquisa, vamos lá, falando de estudos, você me contou Você é uma... orgulhoso? Você fica orgulhoso de estar fazendo isso tudo? Ah, sei lá, Rito, fico. Tô feliz com o projeto. Acho que o On The Go ele ganhou musculatura, virou empresa. A gente está próximo de 45, 50 pessoas agora. Eu acho que daquilo que era tudo que a gente se propôs a fazer, a gente tá conseguindo e vendo essa coisa tomar uma forma é muito bacana, assim. E é um pouco o que você falou, assim, pesquisa quant dá para ser mais legal, pesquisa quant dá para ser mais criativa, né? Acho que é um Isso. pouco isso e é um pouco do que você falou também. Eu acho que tem tanta coisa nova acontecendo. Isso, cara, mais do que jogar contra a maré, cara, por que não trazer essa coisa nova para dentro também, meio que ir adaptando, né? Mas eu vejo que as adaptações hoje dentro da ferramenta, elas são muito, muito rápidas, assim, a gente tem que estar muito atento, mas estamos num momento legal, acho que isso demais. Bom, Até sem graça aqui, mas vamos lá. e aliviado também, né, de ter pensado uma coisa diferente e tá dando certo, né? Dá um alívio, né, Gustavo? Não, é massa. Acho que vamos continuar. Tem muito pela frente ainda e vamos fazer bastante coisa junto. Ô, Rita, eu queria que você que você me desse um pequeno spoiler aqui. Acho que você me contou no nosso papo semana passada, ou retrasada, que a gente falou do episódio, sobre um estudo sobre um tema muito legal que você está desenvolvendo também, junto com a Mindsharing e com o Renato Meirelles, que, né, é outra pessoa brilhante aqui do nosso mercado, que é um estudo sobre os adolescentes. Né, sobre essa outra, a gente falou aqui da geração lá da longevidade e tal, e a turminha mais nova. Conta um pouquinho mais pra gente, não sei o que você pode revelar ainda, mas um pouco da essência desse estudo que é tão bacana também. Putz, é um estudo maravilhoso que eu tô apaixonada. Todo estudo de comportamento te deixa apaixonada, né? Porque você entra numa profundidade, assim. Eu nunca saio igual de um campo, sabe? Eu sempre saio mais emocionada, mais apaixonada pela existência humana, assim, né? E nesse caso é como estudar nossos filhos, nossos netos. Tem um efeito muito emocional, assim, importante, né, para todo mundo e como sociedade, né? Foi um assunto levantado pelo seriado da Netflix, que se chama Tá. Adolescência. É forte. Ele é muito forte, incrível, teve um impacto incrível no mundo, né?
e trouxe um assunto que estava adormecido para a pauta e ficou, né, muito tempo e ainda está nas conversas, e são conversas muito trazidas, né, suportadas por especialistas, porque pouquíssimos estudos foram feitos com adolescente. Eu não encontrei nenhum estudo de comportamento feito com adolescente, até porque é um trabalhão, você precisa de autorização e tudo mais. Mas, em determinado momento, conversando com o Roni Rodrigues, a gente foi falar sobre a série, sobre esse momento de vida, e aí ele me trouxe essa inspiração. A gente discutiu muito nesse momento que não era um estudo geracional, mas um estudo de momento de vida ali, sociobiológico, né, que é muito importante na vida de todos nós. E aí eu fui para a agência, o Felipe super topou, e a gente está lá no campo e já na análise, já está maravilhoso. Vamos apresentar em setembro, provavelmente. E assim, um estudo de comportamento, ele é legal na medida em que ele consegue pegar um viés da sociedade e mostrar, né, que é uma visão que não está correta, ou que está, como eu vou dizer, ou que está incompleta. Perfeito. Ou parou lá atrás, né? Que é o que a gente discutiu aqui sobre a longevidade. No caso dos adolescentes, acho que tem uma cultura muito de que esse é um momento problemático, que os meninos vão trazer problema para casa, que eles vão exagerar o problema e tal. Então, a gente já, como adulto, vai com esse mindset, né? Não vai aberto para, junto com esse adolescente, construir uma adolescência legal. Além do fato de que tem um movimento natural do adolescente dele querer se separar de seus pais, porque realmente ele está saindo do ambiente confortável da casa para ir para o mundo. Então, ele precisa fazer esse rompimento de alguma forma. Mesmo assim, não é necessário o diálogo diminuir, a distância aumentar. Talvez a gente tenha coisas como adultos para entender melhor esse momento de vida, se a gente se abrir para escutar. E é o que está fazendo o estudo. Então, em termos de metodologia, que você é interessado por isso, então eu vou comentar, a gente pensou o seguinte: a gente está ouvindo os adolescentes, já ouvimos, entendemos como eles se sentem, como é a vida deles, como eles olham para esse momento de vida, e, em segundo lugar, estamos falando com os pais, e contando para eles as coisas que a gente entendeu com os adolescentes. E vendo como eles reagem, o que eles pensam a partir disso e tudo mais. Então, está sendo super lindo. Depois, na Quant, que a gente vai fazer com a locomotiva, que também eu estou super apaixonada pelo time, e o Renato, que é aquele acontecimento, né? Então, vai ser legal ter o Renato também. Já estou tendo para analisar o trabalho e para vir com insights quantipotentes, que ele melhor do que ninguém, né? E o time dele, para fazer isso. Teve uma primeira reunião que veio, né? O Renato, da locomotiva, a Vanessa e a Thaís, que ainda estava na Mindsharing, que são os responsáveis pela parte quali do estudo, e o Lab Humanidades. Estavam nós três nessa reunião. Quando acabou a reunião, eu e o Renato, a gente ficou, nossa, a gente parece adolescente de felicidade, né? Que legal. Primeiro, tá fazendo um trabalho junto. Segundo, de ser um trabalho, cara, tão significativo e que pode vir a ser tão rico, né? E que pode ter impacto, inclusive, em questões de educação, que é a coisa que eu mais acredito na vida, assim. Então, a gente está muito feliz, muito envolvido com isso, e espero que seja uma coisa linda, que também traga novas verdades e novas formas de olhar para o adolescente
brasileiro e não sei, talvez também Eu no mundo. estou muito curioso. Já fica um convite aqui para quando vocês puderem divulgar, podemos fazer um episódio com vocês todos, com a Vanessa, com o Renato. Né? Até acho que seria legal o Kaká moderar uma mesa redonda aqui com vocês Amo, para falar um pouquinho sobre o estudo. Obviamente, quando super combinado. ele estiver na Super, rua. Massa. adoro. Legal. Ô, Ritz, vamos fechar? Gostei muito do nosso papo. Acho que você falou um Foi, pouquinho do foi irritação. para um papo, foi para uma coisa diferente do que eu imaginava. Eu também, mas eu Adoro, gostei, adoro. E gostei muito. eu lembrei do Irritação, que eu acabei agora a primeira edição do Irritação. E muito dos feedbacks era assim, poxa, eu fiquei surpresa ou surpreso, porque eu estava esperando uma técnica. Estava Sim, esperando que você, que é reconhecida tecnicamente, viesse ensinar a técnica. E essa foi uma parte da história, porque sim. mais do que tudo a gente falou de vida, de tesão pelo trabalho, de jeito de pensar cada projeto, de separar os projetos que valem mais, a gente se aprofundar mais. Assim, mil coisas de espiritualidade, de vida, sabe? Junto com técnica. E aconteceu a mesma coisa aqui. Eu pensei que a gente fosse para um caminho e a gente foi Sim. para outro, e isso é tão legal. Não, curti muito também. E vamos fechar com irritação. Você passou por ele aqui, né? Ficou uma coisa no ar. O que é esse curso? O que é essa mentoria? Na prática, como que se inscreve? Vai ter turma? Não vai? A gente tem bastante gente na audiência aqui, eu acho que se interessaria por isso. E, gente, acho que não preciso nem falar o tanto que eu recomendo aqui, que todos façam, inclusive a turma do On The Go também. Eu acho que é o que você falou, né? Conta um pouquinho dele aqui, acho que dos 5 módulos, o que, que é pensar estratégia, não é? Para quem é, como serve, como é que funciona na prática. Acho que esse fica como um conselho aqui Boa, pro, né, para quem está vindo agora. ai demais. Obrigada por dar esse espaço, assim, é uma coisa muito linda para mim que está me mobilizando, porque é um curso super autoral e é uma chance de eu Uhum. dividir o que eu andei fazendo, aprendendo, tanto na estratégia quanto na vida, que eu acho que faz muita diferença, né? Que o amadurecimento emocional, autoconhecimento, tudo isso é muito, muito importante para quem faz o que a gente faz, né? Então, eu pensei o curso assim, são 5 aulas, cada uma Tá, representa uma etapa da estratégia. A primeira é saber perguntar e saber ouvir. E aqui eu me legal. apoio na teoria U, que tem um sistema de escuta muito importante e tal. Então é isso, é para sensibilizar as pessoas a não pegarem um brief e sair fazendo. Tá, É se escutar, é escutar o contexto, é escutar as pessoas e por aí vai. Isso é o primeiro. Segundo, construção do contexto. O que eu vou trazer para o jogo? O que eu vou colocar no meu platô, como fala a filosofia, para eu posicionar aqui a questão que eu estou resolvendo, ou a marca que eu estou posicionando, e etc. Aí, construção do contexto. Terceira aula é análise, que eu uhum. acho uma aula extremamente importante, chama Análise e Insights Humanos, né? Então, eu conto o jeito que eu analiso, é por camadas. Primeiro eu busco os padrões, depois eu olho o que desvia do padrão, porque geralmente isso é riquíssimo da gente olhar. Depois Sim. eu vou conectando as informações que eu cheguei e tal, vou contando como eu faço a análise e trago alguns insights potentes que eu acho que vale a pena a gente juntos falar como será que surgiu isso daqui e tudo mais. Não só da minha carreira, mas do mundo que eu valorizo. O quarto é materialização, Uhum. que foi quando eu trouxe a Cata Criativa para dizer, né, como que a estratégia pode de verdade ajudar nesse momento. E Sim. quinto, eu chamei de ROI. Embora eu entenda pouco de ROI, assim, numérico e tudo mais, mas era mais assim, o que a gente deixa através das nossas estratégias, né? Sim. E tá, aí
no decorrer aí, na jornada desse curso, eu fui convidando meus amigos para virem falar, Sim, da vida deles, 2, como eles veem determinada coisa que a gente estava discutindo, legal. e 3, provocação, porque eu sempre parti do princípio que legal eu dividir como eu faço, porque eu tenho uma história comprida nisso, porém, eu tenho também vontade de evoluir, de mudar o que eu faço. Então, eu convidei sempre um amigo para vir provocar a gente. Eu acho que tinha que fazer mais assim, ou daquele jeito. Ou... Exemplo, né? Puta, uma apresentação longa vai servir para quê? E cada um veio com uma provocação legal. Nesse sentido, eu convidei o Renato Meirelles para falar sobre perguntas e tudo mais. Convidei o Michel Alcoforado, que veio falar sobre cultura, basicamente, foi maravilhoso. A Carmen Cita, que é uma antropóloga, que veio para aula de análise, porque a minha análise é muito intuitiva e eu queria uma pessoa que, putz, faz uma análise técnica baseada na antropologia, né? Bacana. Depois, depois a gente teve a Cata para falar de criação e teve no ROI, foi muito legal, porque eu chamei o Thiago Lara, do Sim, Nubank, para falar de KPIs e o que o cliente espera como retorno de uma estratégia. Na última aula, que era a aula que eu, inclusive, me considerava mais despreparada para falar, eu chamei 2 feras amigas. Né? Todo mundo veio de presente para o curso. Eu vou até rever o curso no sentido de deixar um budget para esses convites, porque foi tão incrível ter as pessoas legal. aqui, mas todo mundo me deu um presente nessa primeira edição e foi incrível. E para falar de ROI, veio o Thiago Lara, do Nubank, para falar como cliente o que se espera de resultado de uma estratégia, seja do Sim, ponto de vista das metas, seja do ponto de vista da imagem que você está construindo, etc. E aí, como contraponto, veio a Dilma Campos, que é aquela pessoa maravilhosa, né? Eu estou com ela no ODP, e ela tem uma forma de ser ativista que é muito prática, impressionante, assim. O que ela faz lá no BN Partners em relação a essa questão da diversidade, ela é incrível, né? E ela veio falar de um conceito que é o ROF, Return Over Future. que legal. Então, né, que as nossas estratégias deveriam muito considerar o que o mundo precisa também, né? Então, com esses apoios aí, meu, Como que foi, Rita? Já tem uma turma? Já tem uma segunda? Vai ser vai lançado? ter, vai ter. A gente não sabe ainda, mas vai ter. E legal que agora já tem os alunos que participaram, eles vão me ajudar a evoluir o Maravilhoso. curso, também vão conseguir contar para o mercado o que eles estão sentindo, né? E o jeito que eu coloquei, assim, com quem eu quero falar com esse curso, é uma pessoa, uma coisa que eu já senti muitas vezes na minha carreira. Quando você olha para sua mesa e fala, cara, alguma coisa tem que mudar aqui, sabe? Sim. Tô desconfortável, tô incomodada com esse jeito que eu tô fazendo, que é a brincadeira da irritação, né? Não tá, eu quero mais nesse momento. Então, se a pessoa está com, né, é da área de estratégia como eu, ou da Sim. criação, ou mesmo da mídia, quem tem ligação com estratégia, independente da disciplina que atue, e sente que quer subir um degrau no sentido de como Sim. faz, o que entrega, etc., esse é o convite, sabe? Para pensar nesse sentido. Não, eu gostei muito da dinâmica, né? Acho que, obviamente, a construção ali das 5 etapas, eu brinco muito assim, que a primeira e a segunda etapa ali, quando elas são bem feitas, todo o resto sai também, né? Você escuta muito bem o que você precisa fazer, depois como você constrói o contexto daquilo que vai acontecer, pode ser uma pesquisa quali, uma quant, uma estratégia, uma campanha, seja lá o que for, quando esse comecinho está bem desenhado, tudo sai, né? E a forma como você conduzir o curso deve ser altamente inspirador, altamente gostoso. E vamos lá, Rita, queria te agradecer imensamente, né, por esse papo de 1 hora. Por mim, eu ficaria conversando aqui umas 3 com você também. Delícia. Vamos fazer mais. Produção, tem uma coisa que a gente tem nesse episódio aqui, são referências, acho que não deixa de citar todo mundo, os links vão estar aqui
as empresas, os profissionais. Acho que vale todo mundo buscar um pouquinho para além do que foi no papo. E não deixem de seguir a gente. Tem Spotify, essa parte eu sempre erro, mas vamos lá. Spotify, YouTube, né, as principais plataformas de podcast para saber o que está acontecendo no Data Stories. Rita, obrigado. Obrigada a você por esse momento, por essa conversa tão gostosa e pela possibilidade de chegar em mais pessoas junto com você. Delícia, João, amo você. Também. Beijo.